Olá, sejam bem-vindos ao Live Ads. Eu sou Daniel Rosa e é um grande prazer dividir mais uma tarde aqui com vocês. Bom, quero dizer que é um grande prazer, é uma parte muito positiva para mim, eu acabo aprendendo muito com todos os dias, todas as lives que eu participo aqui, é um grande conhecimento que traz isso para mim, né, de todas as informações, tudo que acontece aqui, é realmente uma aula, eu vou aprendendo com cada participação que eu faço, então acho que isso é muito positivo para mim e fico muito feliz de participar. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a parte de planos de saúde, né? Quanto isso é importante, o plano de saúde, seja do ponto de vista de marketing, de dados e como um todo também, né? Os desafios dessa área. Então, acho que esse que é o lado legal do Ednews, levar para você, né? Trazer essa informação relacionada ao mercado publicitário e dos desafios também, da parte difícil, né? Das dores, como é que a gente faz para criar algo novo, né? Num momento tão complexo quanto a gente está passando agora. Então a gente vai falar sobre o tema de saúde, né? Saúde na pandemia, em tempos de pandemia, e também a saúde na parte do cliente, o conhecimento do cliente, né? Na saúde e dados. E para falar sobre esse tema tão interessante, tão desafiador, a gente tem dois convidados aí muito interessantes, que é o Elcio Santos, o Elcio que é CEO e fundador da Always On Digital, sempre uma pessoa que conhece muito, sempre que a gente fala de dados aqui, o Elcio sempre participa, traz muita informação aqui pra gente, é um lado muito legal. E também o Stélio, que é superintendente da Central Nacional Unimed, vai falar um pouco pra gente aqui, vai trazer dados sobre esse bate-papo. Sejam bem-vindos, tudo bem? Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Boa tarde. Poxa, eu acho que o Elcio tá sem... Eu não estou escutando o Elcio. Boa tarde, Elcio, tudo bem? Voltei. Opa, tava no fone desligado ali. Passou o avião aí, Elcio? Passou. Agora que eu moro, legal. Essa coisa de morar em Moema, né? Legal. Bom, o Elcio já participou aqui de outras lives, né? Muito bem-vindo aqui, sempre fala bastante aqui nessa área de dados, né? Um especialista, a gente sempre tem esse grande prazer de participar e levar muita informação para você que está nos assistindo. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Elcio. Fala um pouquinho, assim, dá um giro sobre a conversa que a gente vai ter hoje aqui, rapidamente, para a gente esquentar os motores aqui. Muito legal. Então, agora, valendo, uma boa tarde para você, Daniel, boa tarde para o Stélio, boa tarde para os nossos internautas. Eu acho que você já introduziu muito bem, Dani, nós vamos ter uma oportunidade aqui maravilhosa de conversar sobre a saúde. E como eu gosto de brincar, como é que está a saúde dos seus dados aí do outro lado também? Porque a gente precisa entender cada vez mais o comportamento do nosso consumidor e reagir a isso. Só que hoje nós temos um nível de complexidade um pouco maior, que é se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o Stélio, que conhece como ninguém sobre esse mercado de saúde, vai poder contar um pouco aqui para a gente como a maior cooperativa de planos de saúde do planeta está lidando com a questão dos dados hoje aqui no meio da pandemia e que especialmente tem sido muito bom para os planos de saúde. Stélio, seja bem-vindo à nossa live. Bom, queria que você falasse, você como superintendente, né, comenta um pouco pra gente desse momento da Unimed, né, fala um pouco pra gente desses desafios, mas primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco rapidamente, um pouquinho do seu histórico, para quem está assistindo entender um pouquinho da sua carreira, do seu projeto, como que você chegou até esse momento de superintendente. Legal, Daniel. Primeiro, obrigado, né, por receber aqui nesse papo aqui legal, entre amigos aqui. Obrigado, Elcio, pela credenciada que você deu aí, né? Realmente a gente tem um desafio gigante aqui. E contando um pouquinho, né? Eu sempre tive uma vida um pouco corporativa e de uns tempos para cá eu acabei empreendendo. Então eu mergulhei no mundo das startups aí. E aí eu fui chamado novamente aí para voltar a ser executivo de empresa.
E eu adorei esse desafio, né? Porque voltar a ser executivo de uma empresa que tem um propósito de cuidar das pessoas, isso moveu muito meu coração, né? Então, hoje eu estou sentado numa cadeira que tem uma responsabilidade gigante com a sociedade, né, brasileira. A gente é a maior operadora, né, o maior sistema de saúde no Brasil, né, o sistema Unimed. E dentro do sistema Unimed, eu estou na cadeira da Central Nacional Unimed, que é a maior operadora desse sistema. E com o mandato aqui hoje na Central, né, de tocar aqui marketing, produtos e inovação. Obviamente, dentro dessa estrutura toda, eu tenho uma gerência aqui, que é a de CRM, que eu acho que vai ser muito o mote aqui do papo que a gente vai falar, né? Orientar a saúde aos dados dos nossos clientes. Então, acho que a gente vai ter bastante pano para manga aí para fazer um bom papo aqui. É isso aí. Bom, mas primeiro eu queria ter essa visão, né, de dentro de casa, né? Como é que está sendo esse desafio aí, principalmente no início da pandemia? Acho que as coisas foram mais conturbadas, né, com certeza. E quais foram os ensinamentos com relação ao conhecimento de cada um, né? Qual a importância de conhecer cada vida, né, que tem ali no plano de saúde? Quais foram esses principais ensinamentos que vocês tiveram? Assim, a pandemia, né, veio anabolizar a velocidade que a gente tocava as coisas aqui dentro de casa, né? Então, esse desafio já existia, já era assim, um desafio estratégico super importante que a gente, como operadora, tem. É muito claro para a gente que esse é o futuro de uma operadora, de uma corretora, né? É você começar a orientar aos dados, né, a informação do seu cliente, né? E esse desafio passa por uma estruturação gigante dentro da empresa, né? A gente gosta de usar os extremos para ser mais didático, né? Se você tem uma vendinha e você tem lá seus 100 clientes, você acha que até consegue decorar o nome desses 100 clientes, né? Nome, sobrenome, nome do filho e que produtos ele gosta. Mas quando você já tem 1 milhão de clientes, é impossível. E a gente só consegue fazer isso com estruturação de bancos de dados, né? Então, botar esse repositório todo integrado, né? E depois começar a extrair essas informações de forma correta. Isso é fundamental para a gente começar a fazer uma intermediação inteligente, né? Isso, a gente pode até aprofundar um pouquinho nisso depois, porque está muito claro nesse mundo que a gente vive que a intermediação burra ela vai morrer. Então, como a gente, como uma empresa de saúde, usar os dados de saúde do nosso cliente e as vontades e as aspirações deles ao nosso favor, na verdade, ao favor dele, né? Então, essa é a estratégia que a gente tem aqui dentro de um projeto gigante de CRM, né, que a gente vem fazendo isso já há alguns anos, de estruturar esses dados, né, e usar ele no momento certo, no canal correto, tudo orientado ao cliente. Acho que esse como você mesmo falou, é um grande desafio, e não é da Unimed, acho que é de qualquer empresa, né? Então, acho que no mercado de saúde isso está muito latente. Agora, Elcio, como é que faz para coletar tantos dados, né? Esse volume de dados, de trazer informação atualizada de cada um, principalmente do objetivo de vida de cada um, né? Como que você faz para trazer essa informação? Como que você faz para estruturar todo esse volume de dados, né? Como o Stélio falou, são milhões, né, de dados e de vidas, e ainda cada um tem uma personalidade diferente, uma vida diferente, né? Ó, Dani e Stélio, eu queria pegar um pouco a fala do Stélio e dizer que, assim, vou aterrizar um pouco. Como a Ozon é uma empresa que trabalha com dados, com foco no consumidor e tomada de decisão baseada nisso, eu gosto sempre de aterrizar com informações que vão mostrar a grandiosidade do que nós estamos falando. Primeira coisa que a gente conversou um pouco ali nos bastidores, no segundo trimestre agora, apenas 4 grandes operadoras, que eu não vou citar o nome aqui, tiveram um lucro de 1,3 bilhão de reais de faturamento, de incremento, de lucratividade. De que número de clientes nós estamos falando? Nós estamos falando de praticamente 47 milhões de consumidores plugados nos sistemas de plano de saúde. Ou seja, é uma grandiosidade de pessoas que têm diferentes perspectivas, diferentes necessidades do plano de saúde A ao plano de saúde menos sofisticado. Conhecer
esses estilos de usuários, porque, por exemplo, desse número total aí, 68% deles é uso empresarial, ou seja, às vezes uma empresa com 2, 3 pessoas estão plugadas nesse sistema, é fundamental. E a quantidade de dados disponível hoje é extremamente desafiadora para qualquer empresa, porque o número ele se multiplica, essas pessoas se relacionam com você, com sua empresa em diferentes canais, com diferentes necessidades, e a gente colocando o Covid-19 aí no meio dessa equação, a gente vê que quase 50% das preocupações relacionadas ao Covid para todas essas pessoas tem a ver com saúde. E a gente falou aqui um pouco de saúde, cuidado com a família, saúde física, saúde mental. Portanto, a organização desses dados, o entendimento e a reação em tempo adequado, como o Stélio falou, usando a mensagem correta, no tempo certo, no device correto, no canal correto, para falar adequadamente com esse consumidor, é o caminho. A ponte já foi implodida, não tem mais como voltar. Fica extremamente desafiador e ainda tem ali o nível máximo, que é se adequar à LGPD para conversar com as pessoas de maneira adequada. Como é que a gente vai ter permissão para falar sobre isso? Lá na frente um pouco eu quero contar um case de não sucesso da GDPR lá na Europa e como a gente tem que se preparar para evitar que isso aconteça com empresas tão grandes quanto a Central Unimed e outras grandes operadoras de plano de saúde. Bom, agora, Stélio, eu queria saber da metodologia. Como é que faz, o que mudou, né, da metodologia desse conhecimento de cada usuário, né, de cada vida, né? Então, como que se relaciona por um aplicativo, o que vem pela frente para trazer mais informação, né, mais informações de cada um, né, e poder ter essa troca, como você falou, poxa, para determinada pessoa, muitas vezes o modelo tradicional, você, né, antes tinha lá um caderno, você acessa online, você tem uma cartilha gigante, e muitas vezes você não sabe por onde começar, né, tem uma gama muito grande, né, então acho que a quantidade já não faz mais a diferença, né? Então, como que o que vem pela frente aí de metodologias de relacionamento one-to-one, né, que a Unimed tem trabalhado nesse sentido? Esse é o grande desafio, né? Tratar o cliente como único, né? E eu vou fazer um paralelo até à medicina em geral, né? Na empresa de saúde que a gente está. Né? Eu não consigo fazer um diagnóstico, um prognóstico igual para todo mundo. Né? Assim, cada vida você tem um tratamento diferente. Por que isso não é também no relacionamento com o cliente? Né? Então, isso e precisa ser feito. E aí, acho que, como eu falei lá no exemplo da vendinha, né? Não dá para fazer isso artesanalmente. A gente precisa fazer isso de processo fabril, estruturação de bancos de dados e ferramentas e processos, e a empresa cada vez mais orientada ao dado. Né? A gente cada vez tem mais data science trabalhando dentro da empresa, identificando comportamentos para cada vez mais clusterizar, né? E até, na verdade, de vez de clusterizar, é atendimento um a um. Né? Assim, a gente identificar um cliente que, por acaso, fez um comportamento dentro do nosso aplicativo e, de repente, procurou ali sobre um médico de oncologia, isso diz muita coisa. Né? Ninguém acorda, que vontade agora de entrar no meu app e procurar oncologia à toa. Né? Isso é sério, isso é importante a gente mapear, olhar e ter um plano de ação rápido para acolher esse cliente e fazer o tratamento mais rápido possível. Né? A mesma coisa para gestantes e para as pessoas que querem cuidar da saúde. Né? A gente, num papo informal que a gente teve, uma estratégia que a gente está fazendo aqui é desmistificar essa palavra plano de saúde. Já virou uma vala comum. Assim, a gente precisa vender planejamento de saúde. Né? Eu fazer qual o seu objetivo de saúde daqui a 50 anos, daqui a 70 anos. Né? Então, vamos vender isso e não vender somente eu pago a sua conta se você passar mal. Isso está errado. Né? Você falou assim, os planos de saúde, eles vendiam o livro, né, que você pesquisava, quanto mais grosso o livro, melhor era o plano. Isso não existe mais. Você tem que vender resolutividade, um médico correto, né, uma equipe correta para te atender. Tem umas novidades legais aí que eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente também. Muito bom, muito bom. E você, Elcio, qual a sua opinião?
sobre essa metodologia e como acessar, né? Eu acho que essa parte dos aplicativos traz uma proximidade muito boa, né? Mas tem todos os desafios também, né? Porque acabava sendo uma coisa, o plano de saúde é algo que você contratava para não usar, né? Putz, vou contratar, mas não quero usar, né? Eu acho que tem muito desse conceito. E aí depois eu posso fazer uma fisioterapia, eu posso melhorar a minha qualidade de vida por esse planejamento de... se ele for mais organizado, né? Se eu tiver uma vontade de praticar algum esporte, ou ele pode me ajudar a parar de fumar, não sei. Eu acho que pode ser um parceiro ali, né? Acho que é uma oportunidade muito, muito interessante. Olha, eu queria pegar um pouco novamente da fala do Stélio, e é muito bacana ouvir esse nível de personalização que as operadoras de saúde estão chegando, estão se dirigindo. A minha esposa trabalha numa seguradora americana, e os profissionais de vendas lá da ponta, eles são chamados, numa livre tradução, do planejador de vida. Eles fazem toda a avaliação de risco e o planejamento de vida para proteger aquela pessoa, aquela família, aquela empresa, fazer uma blindagem patrimonial. Então, é um trabalho extremamente one-to-one. Agora, para fazer isso, eu também vou pegar aí emprestada a fala do Stélio, precisa realmente usar o que a gente chama aqui de workflow descomplicado. Primeiro, você precisa redesenhar todos os processos de maneira mais simplificada possível, porque isso está longe de ser fácil. São muitas informações sendo geradas o tempo inteiro. Por exemplo, como você comentou, Daniel, imagine que eu, que vou adquirir um plano de saúde, eu sou atleta, eu corro, eu faço atividade física todos os dias, eu como comida natural, eu não tenho nenhum problema, meus exames são todos ótimos. Por que é que eu pago o meu plano de saúde igual a qualquer pessoa só por conta da faixa etária, mas eu tenho pessoas que não têm o meu perfil, que não têm o meu estilo de vida? Então, é a história da compensação. O bom usuário paga pelo mau usuário e vice-versa. E, na média, todo mundo paga e faz o sistema funcionar. Já existem situações que acaba sendo um modelo muito de banco, né? Nesse sentido, desculpa te cortar, mas o banco, tem um plano lá, né? Você pega um investimento, né, imobiliário e tal, e um é o pagador, o outro tem o seguro e acaba todo mundo pagando. Um paga pelo bom pagador, paga pelo mau pagador, né? Isso. A história do cadastro positivo tem toda a intenção de diminuir essa discrepância, colocando realmente quem é bom pagador vai ter um score de crédito melhor, portanto vai tomar dinheiro emprestado a juros menores, seja para comprar o seu carro, para comprar o seu imóvel, para fazer um investimento, seja lá por que for, porque o seu score é mais alto, e aquele que é mal pagador, aquele que é picareta, vai pagar mais alto ou não vai ter acesso. Da mesma maneira, eu entendo que isso aconteceria com as operadoras de plano de saúde, que baseado no estilo de vida, o cara não fuma, o cara tem uma série de atitudes que diminuiriam o risco desse camarada usar o plano de saúde, portanto, eu, operadora, conseguiria ter maior lucratividade naquele grupo de pessoas, naquele grupo de usuários. Tem até planos de saúde especializados em grupos de pessoas com menos risco, porque elas são menores, mas são extremamente rentáveis, porque elas praticamente escolhem, no bom sentido, com quem elas querem trabalhar. Baseado nessa organização, como é que você usa, uma das coisas também que o Stélio falou, como é que você escala isso? Não é a padaria do seu João, do seu Joaquim, sem nenhum demérito aí, nenhum nome. O negócio virou uma escala gigantesca. Estamos falando de um sistema todo de 47 milhões, 46 milhões de pessoas. Não dá para você tratar isso individualmente. Você vai ter que ter tecnologias disruptivas, não só o banco de dados. Mas não começa, o que a maioria das empresas começa errando, é comprando a tecnologia antes de discutir a filosofia e como fazer esse processo todo andar. E em última escala, como é que eu integro o back-office e o front-office para falar com esse usuário de maneira adequada no call center, no hospital, quando eu ligar para fazer uma reclamação ou quando eu ligar para fazer agendamento do exame ou para pedir um reembolso, quem é que está falando comigo? Aquele ID ali é o Stélio. Eu sei que o Stélio merece um tipo de tratamento X que é diferente do Daniel, que é diferente do Elcio. Todos merecem ser tratados com respeito, não é? Eu preciso só deixar isso muito claro. Mas tem células que podem lidar com AAA diferente daquele usuário que tem um tratamento que pode, por N razões, nós vivemos um país extremamente desigual, mas que pode pagar menos para ter um sistema de saúde nível A. Então eu acho que descomplicar,
o fluxo de informações, usar a tecnologia para escalar isso e integrar todas essas coisas, o back-office e o front-office, entendendo o usuário quase como um único, é o caminho. É descomplicado fazer, mas também na prática não é fácil, porque a quantidade de dados gerada cada vez mais é exponencial, o que torna esse processo mais desafiador, mas é um caminho, como eu disse, sem volta. Quem está cá e quer ter mais 1,3 bi de lucro para 4 operadoras, só que está havendo um movimento muito grande de troca de plano de saúde. Ninguém está... Se você pegar os dados de 2019 e 2020, eles são praticamente iguais o número de usuários do sistema. Agora, as pessoas estão mudando. Acho que isso é um ponto bem, Por que bem eu mudo do A para o importante. B? Porque os planos são equiparados, né? Algo assim, você acaba, às vezes, você troca de um plano para o outro, ele tem basicamente a mesma cobertura, né? Como é que, Stélio, quais são as dicas que o consumidor vem passando, né? Passa para vocês com relação a isso que o modelo precisa mudar, né? Que precisa trazer coisas novas, né? Como é que vocês têm recebido esse tipo de informação e internamente falam, putz, tem aqui alguns indicativos que a gente realmente precisa levar algo novo, né, nesse sentido? O que tem de novo que a gente está lançando? Né? Na verdade, não é nada novo. A gente se inspirou isso nos países que mais têm uma boa qualidade de gestão de saúde da sua população. Então, a gente pega aí Portugal, pega a Inglaterra, pega a Austrália, e lá você tem um modelo onde você não tem... o cliente não fica perdido, né? Apareceu com uma dor, fala, o que eu vou fazer agora? Abre o livrinho e fica perdido lá, que especialista eu vou... abre o aplicativo, fica rolando lá a tela aqui, para quem eu vou, não sei minha dor, o que é. Esse cara já tem uma equipe, que a gente chama uma equipe multidisciplinar, com um médico de família, que é uma especialidade, não é um médico amigo da família, né? Que fazem a gestão da vida desse cara. É quase que um gerente de conta, né? Esse produto que a gente está lançando se chama Personal, e não é à toa que é personal, porque ele é personalizado. Essa equipe vai monitorar a sua vida toda, provavelmente sua primeira consulta vai demorar 1, às vezes 2 horas, porque esse médico vai te conhecer a fundo. Ele vai querer saber o seu nome, o seu histórico, vai querer saber até, eu brinco, né, o signo do seu cachorro. Para quê? Para que quando você aparece com qualquer tipo de dor, ele sabe exatamente o que você tem. Então, de vez de você ficar perdido por aí dentro do livrinho ou do aplicativo, você já vai ligar direto para essa sua equipe, e essa sua equipe vai resolver normalmente 70% dos problemas que você tem. Isso é bom para a gente e é muito melhor para o cliente, porque ele não perde tempo e é muito mais resolutivo, né? Então, e quando é bom para a gente, significa que custou menos. Se custou menos, eu consigo, ao longo do tempo, cobrar menos do cliente. Então, você cria um ciclo positivo, né, onde o cliente vai cada vez ter mais saúde, né, e a gente vai cada vez vender mais saúde para o cliente. Isso é o futuro. Na verdade, não gosto nem de falar o futuro, porque já deveria ser implementado isso há muito tempo aqui no Brasil. Esse é um modelo consolidado no mundo, né, que a gente está implementando isso agora, né? Então, e está sendo muito positivo, está sendo muito legal. A gente tem uns NPS mais altos que vocês possam imaginar, né? Todo mundo que frequenta acha a pessoa, nossa, eu amo o meu médico, adoro bater papo, e é muito mais resolutivo. Então, acho que o que a gente tem pela frente, que vai certamente mudar a tendência da forma que o cliente se relaciona com os operadores de saúde, vai ser isso, né? Não somos os únicos que vão fazer isso, mas eu tenho certeza que estamos sendo pioneiros, e a gente é o maior caso bem sucedido dentro do sistema brasileiro aí de saúde privada. Você comentou que o Covid acabou que anabolizou, né, alguns processos, né, e também a gente, né, em outras lives aqui que a gente participou, na verdade, assim, muitas ferramentas já estavam disponíveis, né, dessa parte da telemedicina, tinha muita coisa pronta, mas a sociedade como um todo não utilizava, né? Então acho que é um lado bem positivo também esse aprendizado. Poxa, eu estou com alguma coisa que de repente eu posso conversar com alguém, né, e talvez solucionar um remédio, alguma coisa ali, antes de sair correndo para ir para um hospital, que era uma coisa que a gente, né, sentia algo mais sério, corria para o hospital, né? Era um modelo que toda a sociedade se organizava dessa forma, né? Acho que isso é algo bem inovador, bem você novo. Falou uma né, coisa ali que eu vou só te complementar. A sociedade já usa a telemedicina há muito tempo.
Só que a palavra técnica, telemedicina, né, assim, as operadoras são muito regulamentadas, né, e é muito difícil para a gente. Então, informalmente, todos vocês já devem ter aquele amigo médico que, quando tinha algum problema, já vai mandar um WhatsApp para ele, mandava uma foto, eu tô assim, eu tô assado. Gente, isso é um atendimento remoto que já acontece, informal. Só que a gente não podia fazer isso ainda enquanto não regulamentasse, né? E aí, obviamente, o coronavírus, aí, ele, como eu falei, anabolizou a velocidade dessa regulamentação, e agora todas as operadoras já começam a colocar na sua prateleira, aí dentro dos seus produtos, né, o atendimento em telemedicina, o que faz sentido para todo mundo, né? Então, isso, de certa forma, se a gente consegue ver alguma coisa positiva dentro dessa pandemia, né, a gente consegue ver que está dando muito mais comodidade para o cliente ser atendido da forma que ele quer. E você, Elcio, um cara aí de dados, né, sempre ligado às informações e dados, como é que você olha para esse novo comportamento da sociedade, né, muito mais conectada, digitalizada e utilizando todos os serviços disponíveis, né? Acho que a gente tem um avanço também. Como você comentou, o Brasil tem essa realidade de polarização, né, de classe econômica e tudo mais. A gente viu uma movimentação de classes menos privilegiadas conectando aí, participando, né? Claro, muito pelo telefone celular ali, muitas vezes não tem espaço, né? Esse é um ponto bem interessante, né? Que pesquisas dizem que uma base cadastra, baixa um aplicativo, mas não tem espaço para continuar salvando, ele apaga o aplicativo. Então tem que ser algo que seja muito importante para ele manter ali, né? Então acho que são informações interessantes para esse dia a dia, para esse novo momento. Sem dúvida. Eu preciso dar um step back aí no que o Stélio falou e trazer isso bem para o mundo de negócios. Eu sei que o Stélio está de olho nisso. Ele está falando desse produto dele, que é um produto extremamente personalizado. A pergunta aí para os nossos internautas que estão na mesma situação, lançando produtos e serviços novos, a Unimed, a Central Unimed, tem ali um volume gigantesco de clientes. A pergunta do milhão é: quais são os clientes dentro da base que têm o maior potencial para migrar para esse tipo de produto? Esse estudo da base já vai trazer, sem dúvida nenhuma, milhões de reais para cima da mesa da Unimed. Então, essa é a primeira coisa que eu queria voltar. Eu sei que o Stélio a gente sempre tem conversado, eu sei que ele é um cara super atento a isso, mas para o internauta é importante trazer isso para a prática. Você tem lá X milhões de pessoas, desses X milhões de pessoas, quantos já estão dispostos? Quais são meus baby steps? Qual é o meu público que tem maior potencial, melhor perfil e maior probabilidade de migrar para esse plano? Pronto, aí já viabilizou qualquer projeto de dados. É botar milhão em cima da mesa, já começamos a falar de negócio. Aí deixou de ser aquela coisa, como eu costumo brincar, aquela fundação de uma construção, que você está metendo ferro, areia, pedra, e aí os executivos estão falando: peraí, mas cadê o projeto de dados? Não anda? Cadê o projeto CRM? Não anda? Não, já andou, tá aqui, ó. Vamos começar, que é o que a gente gosta de fazer, tá aqui. Vamos começar já a migrar essa base, já vamos pôr milhão em cima da mesa. Enquanto isso, a gente vai construindo a infraestrutura. Voltando para a sua pergunta, Dani, houve, sem dúvida nenhuma, a gente já falou disso em outras ocasiões, uma aceleração desse processo de digitalização das empresas. O consumidor mudou. Só no ano passado foram mais de 11 milhões de pessoas que compraram online pela primeira vez. São dados do EBIT. Cara, 11 milhões de consumidores. Desses 11 milhões, 80% disseram que vão continuar comprando. Quando a Stélio fala aí de telemedicina, isso aí foi muito mais uma questão regulatória do que na prática. Imagine quantas pessoas do extremo norte do país poderão passar a ter atendimento que não tem hoje, porque o cara pode atender de qualquer lugar do país e pode resolver, pode salvar uma vida. Então, a tecnologia está aí para resolver. Eu tenho amigos médicos que estão trabalhando normalmente fazendo telemedicina. Precisou de um grande evento mundial, como uma pandemia, que hoje é o Covid-19, amanhã vai ser o Covid-21, depois é o Covid-24. Eu acho que a gente não tem nenhuma dúvida que as pandemias vão continuar acontecendo. Eu costumo conversar que é a primeira grande pandemia das redes sociais, ficou todo mundo meio fricado com o negócio. A gente vai continuar tendo. Então foi legal porque isso foi disruptivo e fez com que o processo de transformação digital das empresas acelerasse, porque as pessoas começaram a ter
comportamentos diferentes, coisas que elas compravam, elas não vão comprar mais. Houve uma mudança dramática, particularmente boa, na mudança do estilo de vida. Essas pessoas estão procurando ter mais saúde, estão procurando comer melhor, estão mudando os seus hábitos de consumo. Esses dados não são dados da minha cabeça, não, tá? São dados da McKinsey, são dados da Gartner, são dados do Ibope. Então, as pessoas mudaram e as empresas e reagiram ainda. Porque, de novo, o mercado de plano de saúde, operadoras de saúde, está a todo vapor. Não para de crescer, mas está um roubando participação do outro. Aquele que tiver melhor informação e conseguir reagir mais rápido, vai abocanhar o maior pedaço da pizza, eu não tenho dúvida. Agora, falando de segurança de dados, né? Como é que o usuário, como é que a Unimed faz para garantir essa segurança do usuário? Porque cada vez, de certa forma, ele vai passando mais e mais informação, né? Mais informações, também da família, dos pais, né? Algo ali maior, ou da empresa, de todo o time dele, é algo muito sensível. E há um bom tempo atrás a gente vinha com uma realidade de utilizar essa base de dados para fazer dinheiro, né? Não é nada fora da curva. Todo mundo sabe que essa parte de escapar dados, né, de informações é algo muito sensível que rolava nos cartões de crédito, banco. Você passa uma informação, de repente uma pessoa diferente, nada a ver, te liga e recebe sua informação. Como é que é isso? Como que a Unimed trata a segurança dos dados do usuário? Primeiro ponto que o dado não é da Unimed, né? Essa informação é do cliente. Isso para a gente é super importante. A gente tem uma nova regulamentação sancionada agora, né, que é a LGPD. A gente tem muitas frentes de trabalho para a gente se adequar a todas as normativas necessárias da LGPD. E ainda mais numa empresa que vende saúde, né, os dados de saúde dos nossos clientes são muito sensíveis, sigilosos. Então, isso para a gente é pauta, super importante, sempre prioridade, para a gente garantir sempre que toda a informação que a gente tem aqui esteja segura, né? Então, a LGPD para a gente é super importante. Acho que o Elcio pode depois complementar e também falar um pouquinho do que ele vem vendo aí também no mercado. Mas para a gente aqui é fato que é uma coisa que está sempre no top one das nossas prioridades. E realmente as empresas monetizam as informações dos clientes. A gente quer monetizar, mas de outra forma. Eu quero usar essa informação desse cliente para atender melhor esse cliente, para ter um diagnóstico e um prognóstico melhor para esse cliente, né? E garantindo a segurança da informação dele, o sigilo da informação dele. É dessa forma que a gente vem se estruturando para conseguir atender, né? Eu não quero vender a base, eu não quero fazer cross com ninguém, não quero fazer nada. A gente precisa vender essa segurança, né? De certa forma, uma operadora de saúde, ela vende segurança. Você contrata a gente para você não ter problemas com a sua saúde. Então, acho que isso faz muita parte, né, da nossa estratégia. Poxa, eu estou pensando aqui até mudar para a Unimed, sabia? Que não era bacana. Que legal. Interessante. Conversa aí. Acabando aqui o papo, Estou interessado. Dá um voucher de desconto para ele, Stélio. Não, eu ainda não entrei nessa, hein? Foi você que falou. Eu ainda estava só pelos benefícios. Não, que eu tô interessado mesmo, juro. Mas você tinha falado, Elcio, da parte do case negativo na Europa, do LGPD. Eu acho que agora vem assim um learning grande, né? Você tem muito conhecimento nessa área, acho que você pode compartilhar com a gente realmente. No final a gente aprende mais errando mesmo, né? A gente presta mais atenção quando a gente erra do que quando a gente acerta, acaba passando, né? Eu acho que Dani, só erra compartilha quem faz, com a gente, cara. Isso. Fala. Só erra quem faz. E aí agora, como a gente tem uma legislação que acabou agora no dia 18/9 de entrar em vigor mesmo, agora a gente vai fazer, porque tem que fazer. As empresas vão ter que proteger os dados, vão ter que cuidar da anonimização dos dados dos seus clientes. Então, isso que o Stélio falou, é fundamental usar os dados, mas usar de forma adequada. Uma coisa importante quando a gente fala de LGPD, de acordo com pesquisas, eu vou sempre atrás de números para balizar a minha conversa aqui com vocês, 60% das empresas hoje não estão preparadas, não estão alinhadas com aquilo que a LGPD
necessita e espera que as empresas cumpram. Ou seja, como ainda as multas vão começar a ser, embora eu estava estudando sobre isso, vale a partir do dia 16 de agosto. A lei ela retroage para lá. Então, as entidades de classe, as seguradoras, as operadoras de saúde, cada uma delas, seguindo a sua legislação, vão poder acionar todo esse ecossistema. Então, vai até aí na internet, se você ver, pessoas entrando no Reclame Aqui, dizendo, olha, a empresa tal não disponibilizou os dados para mim. E fala muito de um dos pontos lá, que é o direito para os titulares dos dados. Essa é a principal cláusula lá do LGPD, de onde tudo vem. Eu, que tenho o meu dado, eu quero saber de onde veio esse dado. Não é muito incomum cada um de nós começar a receber SMS, e-mail, às vezes até o WhatsApp de empresas com as quais nós nunca tivemos relação. De onde vieram esses dados? Então você, que fulano de tal, que me mandou uma comunicação, quero saber quais são os dados que você tem, para onde você vai mandar esses dados, que tipo de informação minha você tem. Eu quero retirar esta informação. Então as empresas precisam se adequar, mudar todos os seus processos, ter tecnologias, inclusive colocar o tal do DPO lá, que é o chefe do departamento de dados da empresa, que ele vai responder legalmente por toda essa estrutura, por entender a origem de dados, a qualidade do dado. Ele vai ter que tomar conta disso para se relacionar com o consumidor lá na ponta. Porque isso, de cara, pode gerar aquela famosa multa de 2% ou até 50 milhões, aquilo que for maior. Então, é muito importante que as empresas consigam fazer esse tipo de cálculo, porque o investimento não é necessariamente, não estamos falando de R$5, mas qual seria o dano para a empresa? O dano de imagem, o dano legal, o dano financeiro, agora que a coisa está sendo regulamentada de fato, para a empresa. Então, esse valor aí do investimento versus potencial perda é uma coisa que as empresas vão ter que gerar, vão ter que avaliar. Mas, Elcio, tem casos em que dá muito errado? Tem. A gente tem muito mais cases já, olhando lá para a Europa, porque de onde a nossa LGPD se espelhou, que é o GDPR, e tem um caso muito interessante, isso acontece também baseado em dados da Gartner. O Elcio não tem dado, não é nada da minha consultoria. A Gartner diz que mais ou menos 95% dos dados vazados acontecem dentro das empresas, porque não tem processo, porque o cara fica bravo comigo, fica bravo com o Daniel, fica bravo com o Estélio, aí o cara fica pé da vida, o cara pega o Excel com as informações, vaza. Quem vai ser responsável por esse vazamento? As empresas, não é o fulano que vazou. Então, lá na Europa, a British Airways, ela teve que pagar uma multa, eu anotei aqui, de 183 milhões de euros, porque ela teve um dado com dados sensíveis, com nome, com e-mail, com telefone dos seus clientes, que vazou. E aí o órgão regulatório aplicou uma multa de 183 milhões de euros por conta do vazamento desses dados. Tem um que tem muito mais a ver com o nosso negócio aqui, a multa foi menor, foi só de 400 mil euros, que é o Centro Hospitalar Barreiro Montijo. Esses caras tiveram o quê? Um monte de pessoas, os funcionários da empresa que acessavam a um sistema e tinham acesso a determinada informação. Como eles não tinham processos, todo mundo acessava tudo, entre aspas, porque o case explica mais ou menos isso, que houve o acesso ilegal de pessoas que não eram da área médica a informações que eles não poderiam ter acesso, porque nós falamos aqui também de dados sensíveis. Dados de saúde, dados de religiosos, dados sexuais, de opção sexual, essas coisas, tem certas coisas que já existiam, que já eram protegidos antes da LGPD. Mas um grupo de funcionários teve acesso a essas informações e não podia, houve uma sindicância e o órgão regulatório aplicou uma multa de apenas 400 mil euros, comparado com 180 milhões, é quase nada. O fato é que as empresas vão ter que rapidamente se adequar para conversar com o cliente, para falar diretamente com ele de maneira absolutamente one-to-one, mas obedecendo às obrigações legais, principalmente no que tange aos direitos ao titular dos dados. Como isso vai acontecer quando um desses milhares de clientes entrar em contato comigo, entrar em contato com a Unimed e falar, eu quero saber como é que está o meu dado, eu quero tirar isso aqui, eu não autorizo,
que vocês me mandem e-mail, ou esse dado vazou porque o funcionário A, B ou C acabou vazando isso por N razões, como a empresa precisa se proteger. Então é uma coisa importante aqui, que entra mais na questão técnica, talvez seja um assunto até meio árido, meio desértico para falar, mas é importante que as empresas pensem nisso. Aliás, Dani, eu queria aproveitar a audiência aqui para falar que a gente acabou de escrever junto com a Consumidor Moderno um book importantes para as empresas seguirem, de como implementar e como proteger a empresa também, porque esse é um outro assunto que eu tenho falado muito. As empresas estão pensando muito em proteger os dados dos consumidores, o que é ok e tem que ser feito. Mas como é que a gente protege a empresa? Como é que a gente protege a empresa de sofrer sanções também? Que tipo de processo, que tipo de questões a gente precisa olhar? Porque uma empresa que por ficar 6 meses, que é uma das sanções previstas na lei, 6 meses sem poder acessar o seu banco de dados e pagar uma multa de até 50 milhões, pode ser realmente o fim de várias empresas, dependendo da modalidade de trabalho e do tamanho dela. Acabou, a empresa não tem como se recuperar. Então eu acho que é super importante e delicado a gente trazer sempre, porque quando a gente fala dos projetos de dados, dos projetos de relacionamento CRM, nós não somos escritório de advocacia, mas a gente precisa olhar sobre essa ótica, porque se relacionar com o cliente hoje exige uma série de questões regulatórias e que colocam realmente, como o Célio falou lá, é uma empresa data-driven ou client-driven, a gente tem que olhar para o consumidor na ponta e se relacionar com ele de maneira respeitosa, porque agora, além de fazer parte da cultura da empresa, agora vai custar, vai apertar no bolso. Muito legal. Agora, Stélio, como que a Unimed, como que você lidera essa parte da LGPD, como que você faz toda essa visão, como que você passou como líder, né? Como que você passou isso para outras áreas onde não são tão técnicas nesse sentido de conhecimento, né? A importância dessa nova lei, né? Como é que foi essa parte da cultura da empresa? Como é que você levou essa informação para outras áreas que têm um conhecimento mais superficial, mas, claro, tem que entender que isso é muito importante nesse novo momento, né? Ter a confiança do usuário. O projeto LGPD, ele não está sobre a minha gestão aqui, né? Ele está dentro da área de risco e compliance, o que faz todo sentido, né? Obviamente, a gente é muito envolvido, né? Principalmente pela parte de CRM, enfim, marketing, tudo que a gente faz aqui. É um comitê gigante liderado por eles, né? Mas o conceito, obviamente, a gente ajuda a divulgar aqui dentro de casa, porque... E aí eu vou fazer um paralelo, né, assim, o que o Elcio falou e que eu falei antes, assim, a informação é do cliente e tem que ser muito claro isso, sabe? A gente tem que ter cada vez mais ferramentas para manipular essas informações que sejam boas para ele. E se ele não quiser, o direito é dele. Isso tem que ser mandatório, né? Então, a gente está trabalhando muito para que essa autonomia fique com o cliente. E o paralelo que eu queria fazer... eu amo CRM, né? Assim, as pessoas normalmente olham, eu estava em casa e eu comecei a falar a palavra caneca e de repente, quando eu fui ver, já estava recebendo propaganda de caneca, eu estou sendo espionado e essas empresas vão conquistar o mundo. Assim, a galera adora essa teoria da conspiração. É verdade, boa parte? Mas eu gosto, eu adoro isso. Eu prefiro receber propagandas de coisas que são relevantes para mim, que começar a receber coisas que não tem nada a ver comigo, contanto que tenha respeito pela manipulação dos dados, contanto que tenha isso tudo regulado. Então, isso que é importante, né? A personalização e eu receber os dados, eu não tenho problema nenhum. Toma aqui meus dados, minha vida é um livro aberto, para vocês passarem para mim coisas que são relevantes para mim, mas respeitem meus dados. É basicamente o que a gente faz aqui dentro de casa. Ainda mais falando em saúde, né? Você receber a informação antes, né? E poder melhorar a qualidade de vida de cada um. Agora, quais são os órgãos, então? Então, vamos aproveitar. Então, a pessoa foi lá, recebeu alguma coisa que não foi legal, sabe? Percebeu que é um celular, um SMS, um e-mail, que ele tem certeza absoluta que não compartilhou aquilo, não deu aquele... duplo opt-in ou primeiro opt-in daquela informação, né? E está sendo bombardeado.
como é que ele faz? Aonde que ele reclama? Né? Ele vai no Reclame Aqui, né? O Share of Mind, mas quais são os órgãos que coordenam isso, né? Quais são as leis que ele pode... Porque tem muita coisa na internet, né? É difícil saber, onde que eu vou reclamar, o que que eu vou fazer, o que que eu posso recorrer, né? Quais são do lado do consumidor? Fala um pouco pra gente disso, por favor. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, a gente já ouviu, sabe? Houston, we have a problem. Os caras sancionaram a lei e tem um órgão chamado Agência Nacional ainda. Então os caras criaram e não tem um órgão regulador. Nesse momento, você não tem muito para quem reclamar. Você vai, por exemplo, como eu te disse, as seguradoras têm um código de conduta. Aquilo vai reger a LGPD para eles agora. As operadoras de plano de saúde têm uma conduta. Aquilo vai reger. Eles ainda estão elegendo, por incrível que parível, eles estão elegendo quem serão os gestores da Agência Nacional de Proteção de Dados, que será sabatinado pelo Senado para saber se aquelas pessoas têm gabarito ou não, porque ele vai ser um órgão federal independente, vai ser tipo uma Polícia Federal, uma Receita Federal, que vai olhar para dados. Bom, gente, vocês devem estar acompanhando aí toda a questão de essa discussão pesada no Congresso, de fake news, de informações. Obviamente, vai ter um cunho político gigantesco quem vai estar cuidando dessas informações, além da importância, naturalmente. Isso é uma coisa que deve virar um padrão global. A gente não tem escutado muita coisa também sobre as queimadas na Amazônia, as queimadas no Pantanal, que você está infringindo o tratado A, B, C ou D. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai partir para esse caminho. Como nação, a gente vai estar interligado a um sistema global de informações, onde todos os países que façam parte desse pacto vão colaborar com informações A, B, C ou D. Acabou o anonimato. Aliás, até contrapondo uma coisa que o Stélio falou, tem eu não queria vender a Netflix, mas eu vou vender, tem um documentário lá chamado Social Dilemma. E ele é muito legal, que traz todas as informações, e isso que o Stélio falou é verdade, se você fizer qualquer pesquisa, pelo menos eu não sei agora, antes dessa história toda de vazamento de dados, do Facebook e do próprio Google terem recebido multas milionárias, o Google recebeu mais de 50 milhões de euros lá na Europa, mas assim, de que essas informações que o comissário falou, eu prefiro receber, eu sei que eu estou consumindo conteúdo no veículo A, B, C ou D gratuito, e quem está pagando por aquilo é o advertising, é o anunciante, não tem mágica. Porque para você pagar jornalista, tecnologia, tudo, Daniel, que tem um veículo, sabe quanto custa isso? Não é barato. Então você disponibiliza isso de graça, alguém precisa pagar a conta. No Social Dilemma eles falam isso, que é uma velha frase que eu ouvia na época da faculdade, já faz alguns anos, que quando você não paga pelo produto, o produto é quem? É você. Então eles falam muito interessante a discussão de que estas informações são capturadas, são processadas por algoritmos poderosíssimos, não só para vender o advertising, o Social Dilemma traz um pouco de como eles vão doutrinando você a doar o seu tempo em troca de anúncios publicitários. Então, quanto mais eu entendo sobre o Stélio, quanto mais eu entendo sobre o Daniel, quanto mais eu entendo sobre o internauta, melhor eu falo com ele, porque é verdade, eu gosto de receber coisas que tem a ver comigo. Eu me lembro na época daqueles sites de compra coletiva, eu recebia coisa de massagem, de sushi, um monte de coisa que para mim não fazia o menor sentido. Eles eram ali, era bandejão, mandava para todo mundo tudo. Não havia ali um filtro. Mas se eu recebesse, por exemplo, eu gosto de comida japonesa, se eu recebesse só sushi com desconto, alguma coisa, faria o maior sentido. Eles nunca tiveram preocupação com isso. Na era da LGPD, esses caras já nasceriam mortos. A gente falou aqui não aconteceria de jeito nenhum. Na semana passada a gente falou sobre o TikTok, né? E aí o TikTok assim ele tá nessa ascendente, mas ele ainda não tem o conteúdo patrocinado, né? Então ele segue ainda nesse dilema da Netflix, se tem anúncio, não tem anúncio, é só assinatura ou não, né? O TikTok rampou aí, mas quando que ele vai abrir, né, para ter publicidade? Então acho que é um tema bem complexo assim, nesse sentido de ter a publicidade ou não, né? Mas o jogo ali é outro, né, Dani? O jogo é outro, mas com certeza agora... É informação, cara. Quanto mais informação o TikTok tem... Só nos Estados Unidos são 100 milhões de usuários.
Quanto mais E quer ver informação tem, de novo. Desculpa, Elcio, não. Fala. Tá falando, Não, segue. Que a gente tem, né, que a gente, todo mundo sabe, você deve falar isso também toda hora, né, que the data is the new oil, né? A gente pega o TikTok valendo mais que a Petrobras, né? Está sendo aí negociada Oracle agora, pelo menos a última informação que eu tive, ela vale mais que a Petrobras, né? Então, a gente conseguiu realmente tangibilizar esse paralelo que a gente sempre falou de forma engraçada, né? E o mais maluco que eu tive a oportunidade de participar de um festival de Cannes, e aí até, acho que foi com o Kofi Annan, uma campanha tal, que eles fizeram faz um bom tempo, e aí fizeram uma campanha que chamava TikTok, que era com relação ao aquecimento global. E algum chinês ali criou a marca, cara, o negócio tinha uma campanha pronta, foi um impacto global. Puta, a campanha é muito boa, dizendo, isso uns bons anos atrás, dizendo qual a importância do aquecimento global, e algum chinês foi lá e criou, e aí em menos de 10 anos a companhia vale mais que a Petrobras. É algo assim, realmente, mas com certeza é a qualidade que eles tratam os dados, né? Por isso cresceu tanto. Mesmo caso da Netflix. Primeiro criou nada. O chinês fez o que eles fazem de melhor, que é copiar, né? O que já está pronto. Agora, o TikTok, a briga é outra, é conhecimento, é informação. Nesse próprio documentário que eu falei aqui do Social Dilemma, uma PhD de Harvard fala isso. O jogo são os dados. Quanto melhor você tem os dados organizados, quanto mais esses dados podem ser utilizados, isso é poder. É o poder para influenciar a nação, é o poder para eleger presidente, é o poder para passar lei. A gente tem isso, a gente talvez, assim, a gente não tem ideia o poder que esses caras têm na mão. E o TikTok não está preocupado. A China é uma ditadura. O TikTok não está preocupado em ganhar dinheiro, simplesmente, embora ele seja extremamente valorizado, seja uma das maiores empresas do mundo. Eles querem entender o mundo, eles querem, é a segunda maior nação que está brigando ali, ó, pau a pau com os Estados Unidos para ver quem é que vai influenciar o mundo. É outro jogo. Tá, passou do game de venda de anúncio publicitário, entendeu? A parada é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Nos Estados Unidos, né? Mas diz que a movimentação é essa. Quando a Oracle compra, a ideia é abrir o capital, né, lá nos Estados Unidos, e aí passa a valer a regra americana, né? E mas tem um detalhezinho que faz toda a diferença. Essa é a ideia, né, deles, né? A Oracle vai prover a infraestrutura. Eles não vão liberar o algoritmo, que é a coisa mais poderosa que o TikTok tem. Eles não vão abrir os algoritmos de inteligência artificial, de entendimento, de mastigação dos dados. A Oracle vai botar lá, vai botar a cloud deles, a infraestrutura, mas o algoritmo não está nessa negociação. Então, vale a pena até que ponto? Bom, escapando um pouco da nossa pauta aqui, mas a conversa tá boa, eu queria aproveitar para falar com relação aos games, né? Meus filhos, eu tenho dois pequenos, um de 10, já tá grandão, e outro de 7, e eles jogam direto, né? Jogam direto, e a coisa é aberta, né? Tem o chat, tem tudo mais, né? Como é que... Isso é bem complexo, viu? Vou te falar, porque com relação às companhias, eles querem mais que a molecada jogue sem parar, né, e não tem um limite da coisa, assim. Eu acho que é algo que a gente tem que trazer para a superfície nesse sentido de, pô, você está jogando há 4 horas sem parar, sabe? Eu acho que na nossa época, o que tinha de mais cool, assim, era a MTV, né, que chegava uma hora, ficava aquele granulado, falava, vai ler um livro, né, cara, deu, né? Então, tinha que ter alguma coisa assim nesse sentido, porque você manipular uma molecadinha de 7 anos de idade é brincadeira, né, velho? Aqui, marmanjo, tudo bem, tal, você considera, ainda mais para quem é da área, você fala, puta, o cara realmente está aí, começa a ter conhecimento sobre isso. Agora, para molecadinha, eles não têm o menor, e a coisa do consumo, né? Então, compra, né? Eu acho que aí pode ser algo bem importante que vem de fora, né? No sentido de TikTok, para a gente prestar atenção nesse sentido. Não sei qual a opinião de vocês, né? Só, desculpa, puxando, vamos manter essa pergunta, mas só para quem está assistindo via o Instagram, que daqui a pouquinho a gente vai acabar o Instagram, porque a gente começa um pouquinho antes no Instagram, então aí para quem acabar, vai para o YouTube, assim você continua participando aqui da nossa live.
Mas vamos lá, falando de dados nos games. Eu queria saber a opinião de vocês. Olha, eu tenho uma filha de 10 anos, Dani, e é o mesmo drama que você passa. Talvez ela esteja até assistindo a live, que se ela não assistir, ela vai tomar um ponto negativo. Assim, cara, é um drama, porque não tem limite, começa e não tem hora para acabar, vai emendando uma coisa no outro, no outra é o Roblox, que vai pro Minecraft, e aí vai pro... É o que ela mais gosta, mas os meninos às vezes gostam mais de League of Legends, ou seja, cara, tem para todos os gostos, e voltando Opa, deu uma... que eles vão doutrinando o comportamento do usuário. Agora pensa uma criança, nossos filhos que têm 10 anos, que tem discernimento, é um alvo fácil, inclusive dentro do e-book que eu falei para vocês, que a gente está disponibilizando para os internautas, fala lá de como a gente vai proteger os dados das crianças, porque é uma coisa complicada. Os dados estão ali, e as crianças são alvos fáceis. Eu vou passar aqui pro Estélio, que eu falei, Estélio, quando eu começo a falar, eu não paro mais, cara. Não, cara, até tudo é polêmico demais, né? E aí, assim, é engraçado, vou dar duas empresas que a gente falou aqui, né? Vocês falaram da Netflix e agora a pergunta sobre games, né? Eu estava escutando uma entrevista do head de inovação da Netflix, ele falando que a maior preocupação que ele tem no futuro, né, principalmente para essa nova geração, que seriam os consumidores deles, a concorrência que ele vai ter, ele não se preocupa tanto quanto você pega uma Amazon Prime, você pega aí a Disney, seja quem for, ele se preocupa muito mais com os games. Né? Essa geração hoje está viciada em games, né? Aquela frase que a gente escuta, ou eu falo, ou as crianças falam para a gente, assim, jogo online não tem pause, peraí que agora eu não posso parar, peraí só mais um minutinho, e aquilo vai se estendendo e não tem fim. E o comportamento realmente, como vocês tocaram, muda muito assim, a estrutura familiar das pessoas, assim, né? Fica cada um no seu canto, no seu jogo, né? E a gente perde muito aquilo que a gente teve na nossa infância, né? Mas eu acho que isso tudo é um equilíbrio, né? Isso tudo vai ter um monte de aprendizado, né? Isso aí é até antes pandemia, a pandemia veio também, vai dar um shuffle nessa história toda. Eu acho que é tudo questão de aprendizado, né? A gente não sabe ainda para onde vai, mas eu tenho certeza que assim, a humanidade ela sempre vai se adequar. Né? Assim, a gente tem que se antecipar a esse comportamento, a gente como empresa, a gente tem que perceber o que a nossa empresa pode ajudar nisso, aí, seja para atender o cliente da melhor forma e até também o nosso papel social nisso tudo. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem dentro da nossa família, na verdade, para a sociedade, que a gente tem que, de alguma forma, pegar a parte boa, né, e tentar minimizar a parte ruim disso tudo. Porque eu sou sempre um otimista, né? Eu sempre consigo ver a parte boa dessa história toda. E aí, Stélio, pegando um gancho, acho que é um lado muito importante, que é a parte psicológica, né? Como que isso vai mudar, né? Como que muda essa dinâmica social e familiar, né? Isso impacta bastante coisa, porque o adolescente ali, a criança tem as suas angústias também, precisa compartilhar, conversar, e o próprio pai, a mãe aprende, né? A família aprende com aquele problema, né? Isso é algo muito importante. Mas já voltando, como é que vocês olham para isso, que eu acho que é um assunto muito sério que a gente tem que falar, são essas dicas, né, da pessoa do outro lado, né, dessa vida que é o cliente. Como é que você avalia essa parte da depressão e muitas coisas, esses problemas psicológicos que aceleraram, né, com a pandemia, né? Como é que a Unimed está olhando nesse sentido a saúde mental das pessoas? Isso foi acelerado de uma forma impressionante aqui dentro de casa. Já era, né, a gente, antes de pandemia, a gente falava muito de burnout, essas coisas, tudo que envolvendo a saúde mental, mas era como se fosse a doença do futuro. Só que o futuro chegou rápido por causa de uma pandemia. Então isso está sendo acelerado muito dentro das frentes que a gente está fazendo aqui dentro de casa, né? Esse produto que eu comentei para vocês, personal, a gente tem dentro dessa estrutura psicólogos para justamente atender essas pessoas, e a demanda está altíssima, né? Não só desse produto, como também os produtos de prateleiras tradicionais que a gente tem. E a gente pode falar por nós aqui, assim, acho que ninguém teve uma vida normal durante essa pandemia, todo mundo aprendeu a conviver em família e até consigo mesmo, né? Eu posso falar por mim, eu acredito que a maioria de vocês, eu tive
momentos que eu falo assim, como é que vai ser o amanhã, as incertezas que a gente tem de trabalho, de vida profissional, de pessoal, família, isso dá muita preocupação para a gente. Então, assim, isso está sendo tratado de uma forma muito incisiva aqui dentro de casa. A gente percebeu um aumento muito grande dentro da demanda dos nossos clientes nessa parte de saúde mental, e a gente está tentando potencializar isso com atendimentos cada vez mais remotos, telemedicina, para a gente poder atuar fortemente dentro dessa base que é gigante, né? Então, realmente é um desafio para a gente isso. Eu acho que isso é um serviço muito positivo, né, com relação à sociedade. Todos nós, né? Eu passei por momentos muito difíceis de angústia, né? O que vai acontecer, né? E família, né? É muito difícil. Realmente são decisões que você vai tomando e isso deixa a gente muito angustiado. Mas que bom, né? Que bom que a gente consiga trabalhar, né? Utilizar a ferramenta a favor, né? Que acho que é um pouco da nossa conversa aqui para ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Mas, bom, pessoal, infelizmente a gente está, como a gente falou no começo, que ia precisar de muito mais do que 1 hora, então a gente já chegou ao final aqui da nossa live. Então, bom, geralmente a gente faz um encerramento, cada um deixa uma mensagem, né, uma mensagem livre, assim, mas para cada um. Então eu queria começar com você, Elcio, uma mensagem aí de fechamento. Bom, baseado nas últimas coisas que a gente falou, eu sou um cara extremamente família e eu me preocupo demais com essas questões comportamentais. E isso como tanto dos meus clientes, da minha família propriamente dita, e dos nossos colaboradores lá na Oizon. Então a gente tem olhado, tem pesquisado, tem procurado entender o quão bom, por exemplo, essa pandemia tem sido e quais são os pontos negativos. Eu gosto muito do ponto do Estélio, que é sempre olhar o upside, olhar o meio copo cheio, como a gente pode aprender com tudo que a gente está vivendo. A minha mensagem final é que a gente tem que realmente se adequar à nova situação, e eu queria aproveitar, não contei para vocês, mas hoje eu completo 14 anos de casado, e eu sei que a minha esposa está me assistindo lá do outro lado, ela e minha filha possivelmente, então, beijo, amo vocês, e a gente vai continuar cuidando dos dados, dos nossos dados pessoais, dos dados que impactam a nossa filha, porque isso é fundamental para a gente conseguir entender o impacto, prever comportamento e reagir a eles de maneira adequada. Então, mais uma vez, Daniel, muito obrigado. Estélio, muito obrigado pela sua contribuição, pelo papo aqui. É sempre enriquecedor a gente poder trocar essa ideia. Como o Daniel falou nisso, a gente mais aprende do que qualquer outra coisa. Essas lives, essa troca de ideias aqui, para mim, pelo menos, é uma coisa fenomenal. Eu amo conversar com vocês. Estélio, mais uma vez, obrigado por ter aceito participar desse papo conosco. Eu aprendo muito aqui, muito obrigado. Isso aqui é cada semana vem coisas novas, é muito bacana poder participar disso. Bom, eu falei que estava encerrando, mas desculpa, tem uma pergunta do Lucas, Estélio, para você, a gente faz rapidinho, depois vai para o encerramento. Então, o Lucas Santos perguntou, o que mudou para os corretores de operadoras de saúde com a pandemia? Essa é a dúvida do Lucas Santos. Primeiro que a dinâmica do trabalho mudou, né? E aí, assim, o paralelo que a gente está fazendo aqui, isso aqui era impensável um tempo atrás, né, gente? A gente fazer um bate-papo ou uma reunião virtual, né? Então, todos os corretores hoje em dia tiveram que se adequar a essa nova dinâmica. Imagina eles tendo que prospectar. Normalmente, os corretores, eles basicamente, dependendo da cidade, eles são basicamente 100% da força de vendas de uma operadora. E essas pessoas tiveram que se adequar. Imagina começar a visitar cliente, começar a visitar empresas e virtualmente. A pandemia possibilitou isso. Isso era impensável. Não, tem que vir aqui, tem que olhar ali no olho, tem que tomar café. Né? Então, isso mudou. E eu acho que mudou de forma positiva. Né? Tá todo mundo se adequando e as empresas aceitando mais esse tipo de olho no olho virtual que a gente está fazendo aqui, né? E a dinâmica com a gente também, entre operador e corretor, também foi acelerada, né? Assim, a gente tem contato muito mais com os corretores e tentando fazer essa relação cada vez ser mais ativa. Né? Eles são a nossa força de venda, a gente vem trabalhando para cada vez mais dar suporte para eles, dar cada vez mais ferramenta para eles poderem vender cada vez melhor. Né? Então, assim, a gente está muito imbuído, é uma das maiores frentes de trabalho que a gente tem aqui, né, onde a gente está depositando mais energia também,
para os nossos corretores conseguirem atender os clientes da melhor forma possível. Não sei se eu respondi aí, acho que é Lucas, né? Lucas Santos. Acho que... Muito bom. E aí, então, sua mensagem final aqui encaminhando para o encerramento aqui da nossa conversa. Pô, o Elcio falou tão bem. E você aí, viu? Emocionei aqui. Eu vou ter que primeiro, Renata Marques, minha esposa, te amo, porque ele falou isso também para a família dele, eu tenho que falar para a minha também, senão ela vai ficar magoada lá, e é genuína de coração, essa mulher super especial, e que, cara, não tenho muito que agradecer, porque foi meu suporte durante essa pandemia. Foi sempre minha melhor amiga, né? A gente conversou demais, né? Foi o meu alicerce que eu tive aí. E, obviamente, é o meu trabalho também, né? A gente está hoje numa empresa que cuida de pessoas. Então, isso para mim foi fundamental para motivar a gente ter essa energia para acordar com energia no máximo todo dia, para sair da cama com vontade, para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, acho que esses foram os 2 grandes alicerces que eu tive nessa pandemia. E esse papo que a gente está tendo aqui, para mim, isso deixa eu fico muito feliz, porque eu cresço muito, né? Acho que a gente aprende mais quando a gente tenta ensinar alguma coisa, né? Eu fui convidado aqui para vocês para falar alguma coisa, mas eu saio daqui muito maior, eu aprendi muito mais com vocês do que eu acho que eu contribuí de informação. Isso me deixa muito feliz, né? A oportunidade da gente poder trocar essa ideia aqui e levar esse papo aqui para mais pessoas, né? E assim, gente, eu fico super à disposição de vocês e de quem quiser para a gente trocar uma ideia. Adoro esse tipo de papo, né? Para a gente realmente fazer a diferença na vida das pessoas aí. Pô, muito legal, Stélio. Bom, agradeço a todos. Acho que isso é um trabalho, parabéns, né? Pelo trabalho que realmente faz diferença na ponta, né? Na vida, né? De famílias aí. Acho que é um trabalho muito rico e demanda muita dedicação, muita responsabilidade. Acho que é algo muito importante levar com tanto carinho como vocês têm feito, o Elcio também. Bom, eu preciso mandar um beijo para a Camila, te amo, meu amor, também. Muito importante para mim todo esse momento. Eu acho que essa parte de levar, trazer, entender, né? A gente vive essa coisa dos games, todo dia a gente conversa muito, esse modelo trabalhando em casa, muito dinâmico, bastante difícil. Mas realmente acho que dessa discussão, nesse espaço aqui, a gente, você vê, a gente surgiram informações de aonde reclamar, o que deve ser, né? Quantas famílias têm passando, né, passam por esse momento difícil e a gente pode levar um pouquinho mais de informação, né? Mas realmente aqui, eu estou aqui aprendendo a cada dia e a oportunidade de falar com especialistas que nem vocês, né? Acho que isso para mim é algo muito, muito bacana. Bom, enfim, eu acho que poderia continuar muito mais aqui, mas tem que encerrar. A gente já passou mais de 10 minutos aqui. Agradeço muito aí de coração. Esse papo foi muito divertido, bacana. Vou marcar uma próxima. Daqui a pouco a gente fala de novo e com certeza aí com notícias mais positivas, né? Esse pós-pandemia, o que vem aí pela frente de 2021, a gente traz mais novidades, né? Para esse mercado. É isso aí, muito obrigado, gente. Bom, o programa vai ficando por aqui. Grande prazer. Semana que vem tem mais Live Ads. Um abraço e até lá.